Hoje a gente tem a alegria de receber no Café com Fibra uma pessoa para lá de especial. Ele começou na Radiante como analista de TI e hoje é o CEO da Radiante. Johnny, seja bem-vindo. Obrigado, Adi. Obrigado, Guilherme. Realmente é um prazer estar aqui com vocês, rompendo um pouco da minha timidez, digamos assim, né? Mas para poder compartilhar um pouco da minha história, um pouco da trajetória, né? E poder tocar todos que possam, de repente, até com isso se inspirar, conseguir também trazer para sua carreira, para sua carreira profissional, para sua vida, né? Um pouco disso que a gente passou. É uma Legal. história de muito trabalho, dedicação e crescimento. É uma honra ter você aqui com a gente, Johnny. Obrigado, Guilherme. É uma honra para mim também estar aqui com vocês hoje. Johnny, conta pra gente como é que foi a tua entrada na Radiante. Então, curioso, né? Começou essa entrada há 12 anos atrás, exatamente no dia 15 de julho de 2013. A vida inteira eu sempre trabalhei com informática, com TI, né? E mudei para Curitiba em 2010, final de 2010. Minha esposa trabalhava aqui, passou no concurso aqui, e eu iniciei do zero de novo minha vida. Nesse período, um amigo que trabalhava aqui na Radiante, hoje não está mais aqui, né? Me acabou indicando para uma vaga, a vaga dele, inclusive, né? Que é o Giliardi, e me chamou, fez uma entrevista, conversei com o Hélio, né? Todos acho que aqui escutaram, viram o podcast do Hélio, uma pessoa que realmente inspira muito a gente, né? A minha primeira entrevista na Radiante foi com o Hélio, né? Então a gente conversou e tinha essa vaga de TI, né? Que é analista TI. Então eu ingressei em 2012, né? 2013 na Radiante. E de lá para cá a gente começou a sempre. Eu tenho um perfil muito de inquieto, né? Eu nunca me conformo, nunca me dou por satisfeito, né, com aquilo que já tem, né? Comecei a atuar muito na TI, melhorar os processos internos, né? E aí daí para frente foi sempre aprimorando, sempre buscando, sempre tentando trazer algo a mais para a empresa, né? Então esse foi o início que a gente começou na empresa, no departamento de TI. Olhando para trás, em que momento você percebeu que era possível crescer na empresa? Lembra, se eu te falar que eu esperava ser CEO da Radiante, eu passava por isso, eu nunca esperei. Eu nunca projetei, nunca passou pela minha cabeça entrar na Radiante querendo ser CEO da Radiante, ou ser diretor administrativo, ou ser nada nesse sentido. Só que, é como eu falei, a gente é muito focado em trabalho, né? E como tem os gestores aqui dentro que falam, e eu compartilho essa frase, o trabalho, ele vence tudo. Trabalho bem feito, com dedicação, com busca em excelência, né? Então, passo a passo, eu fui fazendo esse trabalho aqui dentro. E eu sempre vi essa valorização. Eu sempre vi por parte do Hélio esse reconhecimento. Posteriormente, você esteve na empresa por um período, via essa valorização. A AD foi gestora de talentos nossa na empresa, via essa evolução da gente, né? Então, quando a gente faz o teu trabalho bem feito, mas não pensando somente no teu crescimento profissional, mas pensando na tua entrega, naquilo que você pode deixar, no legado que você pode deixar, é natural. As coisas acontecem de forma natural. Então, eu nunca almejei ser CEO da Radiante. Eu nunca almejei ser diretor administrativo, ser CFO da Radiante. Mas foi consequência do trabalho que foi sendo feito durante o tempo, né? Então, e para mim foi muito satisfatória essa evolução, porque que mesmo não querendo, mesmo não almejando, mesmo não sendo meu foco, sempre eu tive essa progressão, sempre tive essa evolução, porque as pessoas viam isso, né? Então, por isso que eu falo, quando você trabalha, faz algo bem feito, faz pensando como se fosse teu, como se fosse tua empresa, né? Empreende dentro daquilo que você faz, o sucesso ele é uma consequência do trabalho bem feito. É, eu me recordo de uma época que você, para ajudar, você entrou em praticamente todos os setores, né? Você foi, estruturar o RH, você foi para compras, acho que você passou por todos os setores da empresa, né? Qual foi o Sim. mais desafiador? O mais desafiador foi o RH. O Eu RH. passei por todos os setores da empresa. Em TI eu atuei nos suprimentos, na parte de frotas. A gente sempre com olhar o quê? O que o TI, o que a informática consegue melhorar? O que o desenvolvimento, o que o software, o que a automatização consegue trazer de resultado, né? Foco em Sim. resultado, foco em redução de custo, otimização de processos, performar mais, que a partir do momento que eu performo mais, a empresa consegue entregar um resultado melhor, consegue ser mais competitiva. Então, sempre tive esse foco porque eu sempre tive esse viés de empreender, né, de querer fazer algo diferente. Só que o RH foi um desafio porque o RH, além do técnico, existe pessoas, gente. Então, um grande gestor, um grande líder, ele tem que saber motivar, ele tem que saber entender o que as pessoas estão passando.
Ele tem que saber trabalhar com pessoas no sentido de saber que hoje ela pode estar boa, amanhã ela vai estar com o mesmo humor, com a mesma motivação. Você tem que saber que às vezes a motivação não é só financeira, existe N motivações, né? Então no RH realmente foi um desafio, porque existia um desafio técnico, que é ajustar algumas situações que precisavam ser ajustadas internamente, né? E de melhoria. A gente temos aqui dentro da empresa uma empresa de software que é a Multilig, que me ajudou muito, né? O Guilherme cabeçando, tocando, ele sabe quanto foi desafiador, quanto a gente conseguiu evoluir, mas não é só a questão software. Software fizemos, né? É questão também de entender como as pessoas trabalham, como pode melhorar o ambiente, como pode melhorar a cultura da empresa através de pessoas. Então, o RH foi desafiador e, ao mesmo tempo, também me transformou muito. Ajudou muito a ser uma pessoa diferente, né? Johnny, desde aquela época que você era analista, tem alguma habilidade que você considere que até hoje você usa como CEO? Para mim, assim, eu acho que a habilidade que mais faz diferença hoje, né, no que eu faço é ser uma pessoa analítica. Assim, quando eu faço um paralelo entre a atividade que eu exercia antes e a atividade que eu exerço hoje, e o que pode fazer diferença é ser uma pessoa analítica, ver números, analisar, ser coerente naquilo que a gente faz, sempre pautado em informações corretas, fatos, números, dados. Então, quem é de TI, geralmente é uma pessoa analítica, né? Então, ele agrega muito para uma pessoa que está na posição que eu estou. Lógico, outras habilidades eu tive que desenvolver. Principalmente você pensar ter um olhar do todo, olhar holístico, pensar numa companhia, não só no teu processo, mas pensar também que a empresa ela precisa que todos os processos rodem bem, que você consiga enxergar não só aquilo que você faz, mas aquilo que o outro está fazendo também. Se de repente você for um pouco flexível, você pode ajudar a companhia como um todo, né? Mas o que eu trouxe dessa época de TI, que eu acho que faz muita diferença, que até hoje é o meu perfil, é ser uma pessoa extremamente analítica, né? Então, eu posso me convencer por N situações, mas eu sempre vou olhar o número, eu vou olhar o resultado, eu vou olhar se aquela informação faz sentido ou não, né? Antes de tomar qualquer decisão. Você sempre foi muito colaborativo, né, Johnny? Você ajudava em negociação, você ajudava no compras, em tudo, fora do TI. De onde veio isso de querer sempre ajudar? Acho que é muito do perfil, né, Adi? Acho que cada um tem existe um perfil. Eu tive uma criação muito boa, né? Sempre foi as coisas muito simples, mas muito bem criado, muito bem educado, sempre pautado em ética, em honestidade e colaboração. Então a gente sempre ajudou, né? Isso veio do meu lar, da minha casa, né? E com isso eu sempre trouxe isso para minha vida, né? Eu empreendi com 18 anos. Então, um outro fator que, então, além de eu ter essa visão, eu sempre entendi as dores de você ter uma empresa. Eu, com 18 anos, abri uma empresa de sócio com outra pessoa, por necessidade, não por oportunidade. Então, eu queria dessa empresa que eu estava, abrir essa empresa porque eu achava que o mundo era bonito, ia dar certo, né? Mas eu não tinha maturidade para isso. Acabou não dando certo. Fui para Espanha, fiquei quase 2 anos em Madrid, voltei, comecei a trabalhar novamente, empreendi de novo, tive outra oportunidade, porque por esse perfil que eu tenho, chamava muita atenção. De Sim, novo me chamaram para ser sócio em outra empresa, entrei, empreendi mais uma vez, e foi quando eu encerrei a empresa e vim para Curitiba, encerrei tudo, finalizei, para novamente começar a minha vida, né? Então, esse perfil de colaborar, de buscar esse senso mais próximo, senso de dono, agir como se fosse meu, isso é algo natural. A gente aprende na nossa casa, nossos pais ensinam isso, e que eu sim, tento passar isso muito para meus filhos também, né? Só que também esse senso de dono que eu tenho, de querer fazer mais, porque eu já tive 2 vezes. Então, essas 2 vezes eu tive empresa, novo, não tinha maturidade nenhuma para ter, né? Eu não tenho a maturidade que eu tenho hoje, né? Experiência que eu adquiri hoje na Radiante, né? Hoje eu tenho exemplos muito bons aqui dentro. O próprio Hélio que esteve aqui com vocês, que para mim foi um grande professor para o Guilherme, que tenho certeza também como profissional, mas também como pai, né? Que é um grande professor para nós todos, sim, né? Então, isso fez a gente ampliar aquilo, potencializar aquilo que a gente já tinha de bom. Então, aquilo que a gente já tinha, que era colaborar, eu sempre escutava, tu tem que entrar no detalhe, tem que ver, tem que ir lá, não adianta você só empurrar para o outro, veja como que é, faça, traga a solução, né? Então, e esse lado que eu vejo que é um lado nosso bom, aqui dentro foi muito potencializado, sim, porque eu via a dificuldade e enquanto não terminasse, não resolvesse, eu não largava o osso, sabe? Então, sim. aqui dentro foi essa grande escola, fez eu potencializar essa habilidade que a gente já tinha
de atuar dessa forma. Sim, eu acho que isso é muito em relação a perfil mesmo, né? Porque eu acho que a tua vinda para Curitiba, você contou que foi porque a tua esposa passou No em um concurso, concurso. Então isso. já foi um ato de Sim, eu colaborar, comecei minha vida do né? zero. Começar a vida Eu do comecei do zero zero. Eu para. fechei a minha empresa que eu tinha, encerrei o CNPJ, gastei os meus últimos centavos, porque para abrir é barato, para encerrar é caro. Então, assim, eu gastei meus últimos centavos que eu tinha para encerrar essa empresa e comecei do zero de novo. Falei assim, vamos começar, porque tinha falado para ela, você vai, daqui 1 ano, é o tempo que eu tenho para encerrar a empresa, tudo certinho, entregar os contratos que eu tenho, e a gente vai estar junto. Falei com o pai dela, inclusive, né? Vamos. A gente vai, não vou casar agora, porque não tem condição de casar, mas a gente vai estar junto, oportunamente a gente vai casar, oficializa, né? E hoje, graças a Deus, tem uma família maravilhosa, 2 filhos, né? O Heitor, a Luísa, né? Que cresceram com o Johnny na Radiante. O Heitor nasceu, já estava aqui, a Luísa nasceu, né? Continua aqui, e tomara que tenham netos e eu esteja aqui ainda, né? Esse é o plano, que a Radiante Queremos que perpetue seja por muito isso. tempo. Queremos que assim seja. Agora, assim, É. ó, o principal executivo da companhia é que muitas vezes molda a cultura dessa empresa. E a gente viu isso, observa ao longo dos 30 anos que o Hélio esteve à frente, né, como fundador da empresa. Mas depois ele acabou passando o bastão e hoje está contigo. Como que você vê que a sua postura molda a cultura da empresa? O que que você observa? Lembre, assim, é fundamental que a gente molde pelo exemplo. O líder, alguém que está. Eu falo, hoje eu estou nessa posição de principal executivo, mas abaixo de mim tem outro, abaixo dele tem outro, abaixo dele tem outro, e assim sucessivamente. Essa não é a missão do Johnny. O Johnny tem que fazer isso para o liderado dele. O liderado dele tem que fazer para o dele. E assim sucessivamente. Então eu vejo que todo o legado que ele deixou, né, e muito bom, assim, diga-se de passagem, a Radiante é uma empresa muito bem estruturada, uma empresa que tem um nome no mercado muito grande, né? E tem muitas pessoas que têm esse orgulho de trabalhar na Radiante. Eu sou uma delas, assim como muitos que estão aqui têm esse orgulho de fazer parte dessa equipe, né? A mesma situação, a gente tem que liderar, a gente tem que dar exemplo, a gente tem que estar junto com eles, a gente tem que entender quando é momento de recuar e entender também quando é momento de ser mais duro, às vezes, porque a gente precisa. A cultura da empresa é com o tempo. E se você deixa, se você acaba não negligenciando isso, você acaba deixando a empresa ir para um caminho diferente daquilo que a gente projetou. Então a cultura é diária, é todos os dias, é reuniões, é conversa, é aproximação. Hoje nós temos uma operação que ela está muito mais próxima da administração, a gente tem que estar junto, a operação e a administração, a empresa é uma só. Então a gente não tem que ter culturas diferentes na operação, uma cultura diferente na administração, a cultura é da companhia, né? Então é moldando, é acompanhando e é ajustando aquilo que for necessário, né? Nada está escrito em pedra. Então o que deu certo há 30 anos atrás pode não dar certo hoje. Pode ser que eu tenha que redesenhar para que a gente possa ter mais 30 anos para frente, né? Então, é sempre estar com um olhar atento a tudo que pode ser melhorado, tudo que pode ser implementado, os nossos erros, né? Porque é muito fácil a gente tentar também colocar que se faça dessa forma, mas eu estou fazendo certo. Então, ter um olhar mais inflexível. Hoje, vocês sabem, né? Tanto a Adi quanto você, eu tenho o Heitor, que é um filho meu, até indo para o campo pessoal, que é autista, né? E isso me fez ser uma pessoa muito diferente, no sentido de ter mais empatia, de entender que de repente a minha necessidade é aquilo que eu quero que seja feito, a pessoa tem um tempo para fazer. Não vai ser Sim. no meu tempo, vai ser no tempo dele. Então, às vezes a gente consegue. A Radiante é uma empresa muito inclusiva, inclusive, isso me dá muito orgulho, né? Por quê? Porque a gente consegue, às vezes, colocar pessoas diferentes, com culturas diferentes, com vidas diferentes, né? Conviver, compartilhar, trabalhar e buscar um propósito em comum. Então, eu acho que isso aí é um legado não só meu, mas de toda pessoa que estiver em liderança, ela tem que pensar. Ela tem que sempre trabalhar e fortalecer a cultura organizacional. Porque isso é o que fica. Contratos você pode perder, outras situações podem acontecer, mas a cultura organizacional, você tem uma cultura forte, enraizada, a empresa sempre vai estar buscando novas oportunidades no mercado e sempre pautada nos valores dela. Hoje, como CEO da empresa, Johnny, qual é o valor que você acha que não pode faltar? Ética. 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 Para mim, o valor principal de tudo é ética. Você tem que ser a pessoa correta, você tem que ser a pessoa honesta. Então, todos os outros valores são importantes, né? Mas a ética, a honestidade é inegociável. Verdade. E o que você define teu estilo de liderança? Você se vê mais técnico, mais gestor ou mais pessoas como facilitador? É difícil você analisar você mesmo, né? Assim, hoje eu tento pensar, né? Como que eu lidero, né? Como eu te falei, eu passei por algumas situações dentro e eu vi estilos de liderança diferentes, né? E eu não consegui me enquadrar em nenhum deles de forma assim, ó,
Eu tenho um estilo parecido com o do Hélio, que às vezes era mais austero, tinha mais pulso firme. O meu pulso firme é diferente, eu cobro muito, mas eu cobro muito sem, às vezes, ser incisivo. Então, eu sou um cara mais técnico, então, sempre quando eu for conversar com alguém, eu vou ter sempre a informação na mão. Então, quando eu for conversar, vou ter a informação na mão, vou sempre avaliar as respostas em cima daquilo que eu já previamente analisei. Então, eu sou uma pessoa muito técnica, né? Prezo muito pela questão do relacionamento, vou escutar, vou entender, vou ter empatia. Então, eu não consegui. A gente estuda academicamente vários estilos de liderança e tudo mais, né? Eu não consegui me definir de forma clara. Meu estilo de liderança é a liderança carismática, é a liderança. Foi o que eu falei, o Johnny tem cara de bonzinho e tal, mas não se confunda você tá sorrindo ou você não cobrar de forma mais enfática, de você não exigir, né? Então eu exijo muito, cobro muito, peço muita informação, vou em cima, sempre busco que todos tragam o melhor resultado possível, a gente busca excelência, então sou uma pessoa mais voltada ao técnico, mas também eu, se tiver que estar do lado, sentar e fazer junto, porque nem sempre a gente sabe tudo, às vezes a gente está com uma pessoa que ela tem muito boa vontade, mas falta às vezes um conhecimento, né? Então eu sempre tento acompanhar, desenvolver, né, a pessoa para que ela consiga entregar o resultado e depois disso assim, aí eu começo a levar um nível de cobrança, porque eu sei que ela já sabe fazer, né? Ela consegue, mas é mais vamos dizer que é um misto, né? É um acompanhamento técnico, mas também um acompanhamento pessoal, porque nossa empresa é feita de gente, né? É. É feito de pessoas, então a gente tem que tentar desenvolver as pessoas. Isso é acho que é o maior legado que eu posso deixar em qualquer lugar que eu vejo assim para mim que me satisfaz muito é você conseguir moldar um profissional da forma que ele esteja pronto para qualquer mercado. Ele é um profissional pronto, ele tem entendimento, ele sabe como se portar, ele sabe como entregar resultado, né? Então a gente vai no aspecto técnico e também pessoal. Ser CEO traz responsabilidades enormes, né? Conta pra gente uma decisão que foi muito difícil de tomar. Para mim, eu acho que as decisões difíceis é quando você perde o contrato que você tem que desmobilizar, desligar a gente. Ninguém quer desligar ninguém. Você não quer. Porque assim, quando você e o Guilherme, né, diga de passagem, me chamou para assumir esse papel de CEO da empresa, né, tá você, o Guilherme, o Hélio, né, eu falei, não estou preparado 100% para isso, né, mas eu vou me dedicar, né, vou sempre buscar trazer mais resultado, aprender com aquilo que eu não sabia fazer, né. Então, quando você vai aprendendo, então você acaba mudando o teu jeito, acaba mudando, acaba se endurecendo um pouco mais também, né? Mas decisões difíceis é quando você envolve até uma desmobilização de contrato. Por que que a gente luta demais, a gente briga demais, a gente tenta melhorar resultado, a gente vê performance interna, reduzir custo. Você não imagina a luta que é nossa hoje em dia para conseguir fazer um contrato ficar de pé, né? Às vezes a gente vai no cliente, a gente pede, expõe toda a situação, né? Porque a decisão mais difícil, para mim, a decisão mais difícil é ter que desligar, é ter que reestruturar, é saber que tem um pai de família que está ali, que depende daquele emprego. Não é só ele, né? Ele às vezes tem um filho, às vezes tem uma esposa, né? Mais pessoas que estão dependentes, né? Então, para mim, a decisão mais difícil é essa, quando você tem que desmobilizar um contrato, fazer esses desligamentos, porque você mexe com a vida de muita gente, né? Então, isso Sim. a gente chega em casa, você para, pensa, tem essa reflexão, compartilha com a tua esposa, olha, hoje teve um dia difícil, pesado, aconteceu isso, então isso mexe com a gente, né? Isso mexe bastante, né? Mas você sabe que também existe um monte de pessoas, várias outras pessoas, que dependem daquela tua decisão, você não pode procrastinar, você não Sim. pode ficar esperando para isso acontecer. Se você espera demais, também você vai prejudicar os outros que estão lá, às vezes em contratos saudáveis, né? Sim. A gente sabe que depurar a equipe muitas vezes passa por isso, né? Em momentos Exato. difíceis que tem que lidar, né? Mas e agora o outro lado? Momentos que você sentiu que foram gratificantes. Qual que você pode citar? Você fala assim, ó, valeu a pena tudo que eu estou passando aqui, né? Quando a gente começa a crescer, quando a empresa começa a melhorar seus resultados. Mas teve um momento que são momentos muito marcantes, Guilherme, quando você vê o reconhecimento de pessoas que estão com você trabalhando, que tinha muita dificuldade, às vezes dificuldade técnica, ou às vezes dificuldade pessoal mesmo, e você não desistiu delas. Você investiu, você deu feedback, você falou, você é muito bom, mas você precisa melhorar nisso, você é muito bom, você tem essa deficiência. E esse feedback, essa construção te trouxe um resultado positivo. Você conseguiu, às vezes, reverter uma demissão que você faria, às vezes por comportamento, por alguma situação, em um crescimento profissional. E a Sim. pessoa, ela valoriza isso. Então, chegar em você e falar assim, ó, obrigado por aquilo que você fez,
realmente eu estava com a visão errada. Hoje eu vejo que eu sou um profissional diferente, eu estou agregando mais. Até na minha casa, minha esposa conversou comigo e viu que eu mudei. Falei assim, então isso é muito gratificante, que além de você estar trazendo o resultado da tua companhia, você está fazendo algo a mais para a sociedade, para um ser humano, pra uma pessoa que está ali do teu lado, que você não teria obrigação de fazer isso, mas você faz porque você quer também trazer resultado para a empresa, mas você sabe que você pode mudar a vida de uma pessoa através desse ato de acompanhar, de ser um gestor, de dar um feedback, muitas vezes negativo, tá? Porque o feedback negativo Sim, é o que mais constrói. O positivo, você alimenta o ego. O negativo, você constrói. Você faz a pessoa amadurecer, quando ela tem maturidade para aceitar ele. Então, um dos momentos gratificantes foi esse, eu chegar e receber esse feedback que a gente conseguiu mudar, né, a vida da pessoa. Assim. Então, isso foi muito bacana. Mexe sim. muito com a gente também. Eu que participei da gestão de talentos, né? Eu posso Você é dizer suspeita de que, falar, né? Acho que que já realmente, passou por isso algumas vezes, né? sim, passei muito por isso. E é muito gratificante, É muito realmente, gratificante. ver que você pode mudar a vida de algumas pessoas, pode influenciar para melhorar. Porque o técnico a gente consegue fazer, né? E essa questão do dia a dia, aquilo que está muito na nossa mão, mas quando você faz isso, você tá fazendo, você tá indo além do técnico, você está conseguindo Sim, fazer, tá ampliando os teus horizontes de atuação. é verdade. E onde você enxerga a Radiante nos próximos anos? Eu enxergo como a maior prestadora de telecom do Brasil, crescendo cada vez mais. A gente trabalha muito para a Radiante, para que a Radiante consiga alcançar a posição no mercado mais relevante que ela é. A Radiante é uma empresa grande, a Radiante é uma empresa que ela conseguiu conquistar esse mercado, não foi à toa. Foi porque eu falei, é pautado em valores éticos, qualidade, né? E a gente tem um mercado enorme pela frente. A gente, ela está cada vez mais se estruturando, se organizando, se profissionalizando, né? A gente tem pela frente um desafio grande que vai ser feito, que é o desafio de criar, abrir a Radiante com a IPO, né? Colocar a Radiante na Bolsa de Valores. Hoje em dia a gente é uma empresa de capital fechado, uma SE de capital fechado, mas muito bem estruturada, com compliance muito bem definido. Então, eu vejo a Radiante cada vez mais conquistando posições maiores no mercado, né? A Radiante inova muito, é uma empresa que ela atua muito pautada em valores também de sustentabilidade econômica e ambiental, né? E também social. Temos bastante projetos importantes aí, Radiante Sem Fronteiras, a reciclagem de cabos óticos, que a gente foi pioneira em realizar isso, né? Então a gente tem credenciais para ser uma empresa, a maior empresa de prestador de serviço, e é o que a gente busca. A gente não pode buscar ser o segundo, ou o terceiro, ou a quarta. Temos que buscar ser a maior. Então eu não espero nada menos que isso. Tá certo? E para quem está iniciando agora, um cargo inicial, que conselho que você daria para essa pessoa, para aquela pessoa que está querendo crescer dentro da empresa e assumir um cargo de liderança lá no futuro? Primeiro, Guilherme, tudo é tempo. Eu acho que todos nós somos ansiosos, queremos cada vez mais fazer as coisas de forma rápida. Como eu falei, eu estou aqui há 12 anos. Eu assumi como CEO em novembro do ano passado. E eu É, não pedi para assumir como CEO, eu nunca cheguei. A posição a gente conquistou, sem pedir e sem querer. Por quê? Porque é tempo, é maturidade, existe o tempo certo para tudo. Você vai adquirir conhecimento, você vai adquirir maturidade, você vai adquirir experiência, mas a gente é muito ansioso, quer que tudo aconteça em um ano, em 5 meses, em 6 meses. Tem gente que é fora da curva, realmente vai conseguir fazer isso aí. Mas a maioria das pessoas, né, já vai ter esse tempo maior. Então você tem que ter tempo, saber esperar o momento correto, entregar sempre mais do que aquilo que você foi contratado. E isso não tem que ser forçado porque eu quero ser promovido. Isso tem que ser algo teu. Se eu posso fazer um pouco a mais, por que eu não vou fazer? Se eu tenho condição de fazer algo a mais, eu vou fazer. Então, a minha carreira inteira foi pautada nisso. Você sabe muito bem, a gente sempre atuava numa área, mas eu sempre focava muito em automatizar tudo que eu podia automatizar para ter tempo livre no meu departamento para conseguir ajudar outro departamento. Então, eu sempre, o máximo que eu conseguia fazer é deixar pronto, meu. Ok, agora aqui já está tudo certo, eu não tenho o que eu fazer mais. Vou lá me intrometer nos suprimentos, vou lá me intrometer na frota, vou lá me intrometer no sentido bom da palavra, porque assim, a gente sempre gostaria de tentar buscar ajudar. ajudar, automatizar, né? Então, faça mais do que aquilo que você foi contratado. Não pensa assim, ó, empreenda dentro da empresa. Não tenha medo de trazer ideias. De repente você vai levar 10 ideias. Dessas 10, uma vai ser aproveitada, mas uma não foi aproveitado. Então você teve 10% de aproveitamento. Esse 10% pode mudar a empresa. Então sempre busque inovar, sempre busque se qualificar. A qualificação nunca é demais, o estudo nunca é demais. Sempre busque entregar mais do que aquilo que você foi contratado e tenha isso em mente. O trabalho, ele bem feito,
Não tem o que vai, não tem como você não ter sucesso. Nada tira o trabalho. Então, quando você trabalha bem feito, sempre pautado em realmente entregar mais do que aquilo que você foi contratado, uma hora a recompensa vai vir. Ela vem, ela não é. Se não for na tua companhia, vai ser em outra, o mercado vai te olhar. Então a gente tem que pensar de uma forma diferente, né? Então, o mercado está aí, é gigante, né? A gente tem uma escassez grande de mão de obra. E mão de obra qualificada, porque às vezes as pessoas querem somente o cargo, não querem tem que ter o ônus e o bônus do cargo, né? Sim, Então todo cargo, toda função que você tem que entender que ela vai ter as dificuldades, você vai ter que tirar o melhor disso aí, entregar mais, né? Aí você vai conseguir ter essa evolução. sim. O que mais te motiva no dia a dia do trabalho, Johnny? Olha, assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, olha. Então, assim, eu não vou dizer assim que eu tenho uma Eu, todos os dias, eu tô aqui cedo, eu acordo cedo todo dia, então eu criei essa rotina, esse hábito. Então, eu sou uma pessoa, se eu tivesse trabalho com home office, eu não conseguiria até, porque eu todo dia tenho esse hábito de chegar todo dia aqui, olhar todo dia para esse pátio, ver como que tá, analisar. Então, assim, minha motivação é de conseguir vencer dia a dia, é de conseguir fazer a empresa crescer, é de conseguir chegar em casa com o dever cumprido. Se não tem uma motivação específica, assim, hoje eu me motivo porque é por questão, às vezes, de remuneração, ou por questão, são as pessoas. Eu acho que, assim, quando você é apaixonado por aquilo que você faz, você se motiva em qualquer situação. Sim, Então, para mim, a motivação, ela vem de forma espontânea. Todos os dias eu acordo com vontade de estar aqui, de trabalhar, de fazer mais, de render mais, de conseguir fechar um contrato, de conseguir não desmobilizar outro contrato, de conseguir trazer um resultado melhor. Então, assim, a minha motivação está em entregar aquilo que eu fui contratado para entregar e ir além disso, né? Então, eu tenho e quando você sente prazer e amor naquilo que você faz, não existe. Qualquer situação vira motivação. é, Tudo vira motivação pra gente. Então, tudo vira prazer, sabe? Não é algo assim que você faz por obrigação. Você faz porque você ama aquilo que você faz. Então, você está sempre buscando evoluir, sempre buscando trazer mais. E se um dia você está um pouco cansado, fala, não vou me dar o luxo de estar cansado, não. Eu preciso sim, fazer mais. Eu não vou me dar o luxo de desistir, não. Então, todo esse tempo, por mais, vou dizer para você que nunca existiu situações que a gente ficou um pouco para baixo, um pouco cansado, que afetou a nossa resiliência. Teve, né? Mas Deus chega em casa, eu olho para minha esposa, não, isso não sou eu. Não é assim, a gente tem, eu vou fazer, porque a gente tem um propósito na vida, né? A é, gente tem, além da Radian, além do meu trabalho, existe quase 1.000 colaboradores. Você calcula isso por 3, por 4 pessoas, quantas pessoas não dependem dessa empresa? sim, Então, ele tem motivação maior que essa. Você sim, saber sim. que você tem que fazer a empresa tocar, porque tem um monte de gente que depende do teu sucesso para que eles também tenham um sustento, tenham um trabalho. Claro. E hoje, se for levando em consideração os franqueados que queiram ou não, faz parte do grupo, as suas decisões afetam, Com inclusive, a vida certeza, lá do franqueado lá na ponta. com Então, o número de certeza. pessoas aumentou bastante, Ele comprou uma né? marca. Eu tenho que fazer Né? essa marca Você cada tem vez que que vai fazer, maior, crescer. fazer essa marca crescer e Exato. ser respeitado. E se considerar todas as famílias, incluindo a dos franqueados, O passa número é de muito mil, maior. mil famílias aí que dependem, Muito maior. né, de decisões. E existe motivação maior que essa? É. Não existe. Você sabe que. Desculpa te cortar. Você sabe que eu brinco que o gestor, quando ele está muito envolvido na causa, ele sonha, né? Não sei se isso acontece com você, de sonhar. Vai dormir e sonha com a solução. Aí você acorda, você está com pressa para ir trabalhar, para você colocar Da em solução. prática. A gente não desliga. O cérebro não desliga. Você sempre está pensando. Você Sempre está pensando. Johnny, tem alguma história engraçada de bastidores que você possa compartilhar com a gente? Olha, assim. Eu vou ter que compartilhar. Não sei se o Hélio vai gostar, né? Mas. A história engraçada que a gente tinha, que assim, né? Isso na época de TI, né? Mas era bem. Existiu o João de França, que foi um gerente nosso, né? E o França, ele era muito sarrista. Sempre tinha sarro todo mundo e tudo mais, né? E o França tinha o hábito de imitar o Hélio. Ele imitava o Hélio, ele ligava no telefone, Hélio falando. E todo mundo achava que era o Hélio, né? E certa vez e tinha o Augusto também, que faleceu na época do Covid, né? Que trabalhava com a gente, né? O Augusto sempre caía na pegadinha do França. O França ligava falando que era o Hélio, e o Augusto caía porque achava que era o Hélio mesmo, né? Aí daqui a pouco dava, o França. Pô, o França também é difícil, né? E certa vez o Hélio ligou de verdade. E o Hélio ligou, ele falando, né? Deu Augusto meio que desdenhando. Ah, tá bom, tá bom.
Então, o Hélio estava em Porto Alegre, né? Acho que estava com dificuldade de atualização de Java, algo nesse sentido. Né? Daqui a pouco, não, tô tentando aqui. Não, tá, beleza, beleza. Meio que desenhou, né? Daqui a pouco acho que o Hélio percebeu que ele estava desenhando. É o Hélio, tem que atualizar o Java. A hora que ele falou, o Augusto quase caiu da cadeira. É o Hélio de verdade. Ficou branco, o japonês até o olho abriu. Então foi algo que marcou a gente, que, assim, que tinha essa mania, né? Depois disso, infelizmente o França faleceu, né? Mas assim, algo que marcou, foi bem Engraçado. engraçado na época. Se você não tivesse seguido carreira dentro da Radiante, o que você acha que você estaria fazendo hoje? Eu não consigo imaginar. Eu não consigo imaginar. Eu sou assim, provavelmente eu teria empreendido em alguma coisa. Que eu gosto muito de fazer diferença, de empreender, de buscar outras soluções. Provavelmente eu teria empreendido, tá? Em alguma outra situação. Mas eu não consigo, sinceramente falando, assim, até Imaginar. imaginar minha vida fora. Porque eu construí minha vida em torno da Radiante, em torno do meu trabalho. Como eu falei, eu amo muito aquilo que eu faço, né? Então eu tenho, Sim. assim, uma gratidão enorme por ter, lá no passado, ter aberto essas portas, né? E a gente buscou sempre querer crescer e tudo mais, mas, assim, sou muito grato por isso. Então eu não sei, não consigo imaginar o que eu faria hoje. Nunca me passou pela cabeça. Até sendo bem sincero com você, sabe? Mas O que representa a Radiante na tua vida pessoal, além da carreira? representa a realização de um sonho, Guilherme. Representa a realização de um sonho. Então, assim, por mais que você, como eu falei, eu nunca imaginei, você vai ser CEO, você de uma empresa, ou presidente da empresa. Antigamente, hoje uso o termo CEO, né? Antigamente, presidente da empresa, né? Isso nunca Sim. passou pela minha cabeça. Né? Então, nunca foi algo assim que eu tive essa, digamos, essa vontade ou passava, né? Então, hoje a Radiante ela representa para mim uma realização de um sonho, né? Algo assim que foi além das expectativas que eu tinha, que me deu a possibilidade de ter, de aprender muito, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais qualificada, uma pessoa que realmente eu sempre tive muito desafio. Então, assim, pela postura própria do Hélio, né? Que é uma pessoa muito exigente, uma pessoa muito técnica, eu tive que desdobrar, eu tive que ser uma pessoa totalmente diferente, mais analítico ainda, aprender mais ainda, porque eu não poderia chegar na sala dele sem uma resposta. E Sim. quando é ser uma resposta condizente. É da mesma maneira, o Guilherme, se ele me fizer um questionamento, eu não posso chegar na sala dele sem uma resposta. Então, assim, e a Radiante, ela me fez ser uma pessoa diferente, ela me moldou como profissional. Então, assim, é, é, hoje eu me sinto muito realizado. Então, a Radiante, na minha vida, ela transformou, me transformou como pessoa também, né? Como pessoa, porque eu sou uma pessoa mais completa, um profissional mais completo, né? Me fez sair totalmente da zona de conforto. Fez sair de Paranavaí, que é uma cidade pequenininha, do interior do Paraná, pequenininha assim, né? Uns 80 a 100 mil habitantes, né? Estar em Curitiba e realmente desbravar tudo isso, né? Aprender, me transformar como ser humano, me transformar como profissional, né? Então, mudou totalmente minha vida. Então, para mim, é uma realização muito grande trabalhar aqui. Johnny, foi muito bom ouvir tua trajetória, né, tua visão, e eu quero dizer que a gente tem muito orgulho de ver a tua evolução dentro da Radiante e orgulho de ter você com a gente. A gente sempre fala, né, Guilherme, onde a gente vai, a gente sempre fala de você com muito carinho. Agradeço. E a gente nunca vai esquecer dos momentos difíceis. Quantas vezes eu corria lá na tua sala e falava, Johnny, tô precisando conversar. Você vinha e a gente conversava, trocava ideia e às vezes dali saía, né, soluções para. Soluções. Então, a gente quer que você saiba disso. Eu acho que a gente gosta que isso seja público, né? O carinho que a gente tem por você e a gratidão também por tudo que você faz pela Radiante. E eu que agradeço. Como eu falei, assim, foi um desafio, como eu tinha falado, né? Assim, que não esperava, não almejava, né? Mas ele não almejava no sentido de não ser o propósito de fazer por isso, Sim, né? Mas eu acho que o tempo e a dedicação levou a isso, né? Mas também essa visão, né? Hoje ela é uma empresa, foi uma empresa sempre familiar. Tá aqui o Guilherme, o Hélio, né? E eu sei o quanto é difícil para uma empresa familiar ter outra pessoa que não é da família estar à frente da empresa. Então isso não é decisão fácil, né? Isso é decisão difícil, né? E eu me sinto muito honrado por isso. Muito honrado mesmo, muito grato e honrado porque eu sei o quanto que é difícil. Então, por que que a gente se dedica tanto? Por que que a gente sempre busca o melhor do que a gente pode dar? Porque a gente quer realmente honrar esse compromisso. A gente quer entregar sempre o melhor. Então, assim, eu também sou muito grato a vocês, ao Hélio, ao Guilherme, à Adi, por toda a oportunidade que me deu para poder crescer profissionalmente. Sempre tive muito feedback, sempre
sempre, tudo que eu me propus a fazer aqui, até quando tava na TI, as loucuras que a gente tentava inventar para economizar o hélio, tu tem certeza? Tenho, então faça. Sempre bancou esses projetos, né? Isso faz a gente ter mais confiança, faz a gente também evoluir, né? Então, assim, a gratidão é muito grande, né? Então, eu agradeço muito por ter essa oportunidade de estar aqui também, compartilhando essa história com vocês. Espero que também possa influenciar outras pessoas, que é possível sim, trabalhem, se dediquem. Todo mundo que trabalhar, se dedicar, ter um propósito, ela vai conseguir vencer na vida. Não é questão de berço, de herança, de nada, é questão de dedicação. Você tem que fazer por você. Você tem a faca e o queijo na mão, então corte, né? A Adi aqui é um exemplo muito grande disso. Eu sei também o quanto ela se dedicou, o quanto ela evoluiu, o quanto ela cresceu por ela, né? Sim. Então, assim, inspira também muita gente nisso, né? Então, eu fico muito grato por estar com vocês aqui. Muito obrigado mesmo. Espero que tenha sido conseguido passar bem, porque eu tenho que romper essa timidez, né? Isso é Ninguém nem difícil. percebeu. Tua história, Johnny, inspira muita gente, porque você iniciou como um analista e chegou à principal posição executiva da companhia, né? E então agradeço por vir aqui compartilhar a tua história com a gente, né? Que é muito inspiradora. Obrigado, Guilherme. Obrigado mesmo. É isso, né? Então, esse foi mais um episódio do Café com Fibra. Se você gostou, compartilhe, ative os sininhos, se inscreva no canal e acompanhe para ver outras histórias como a do Johnny, que possam te inspirar aí para uma trajetória profissional gostosa, prazerosa. Isso aí. Fechou. Isso aí. Obrigado, pessoal. Fechou?